atualização de Solana e games, porque Solana subiu muito desde que a gente comentou na última live, e eu queria pegar o teu catch de Solana de novo. E a outra coisa, entender um pouco de games, assim, que grau de investimento você acha que é bacana. Você vai trazer um último tema que é de games especificamente, mas eu queria entender o que é legal das pessoas se exporem, e especificamente para mim, que sou um cara que não manja e não joga games, exceto o futuro lançado GTA 6, que eu irei jogar, o que é legal de se expor. Fechou, cara. Óbvio, Ethereum e Layer 1 é subentendido que é uma porta de entrada ali que tem exposição ao setor. Né? Tranquilo. Então, só pedir aqui pro Guimas então compartilhar essa aqui última, tá? Que é essa notícia, é algo que eu já vinha percebendo, tá? Só que aqui teve a notícia que saiu hoje que ilustra em números mesmo, tá? Essa percepção que eu tava tendo do último mês, das últimas semanas, do último mês, que Crypto Gaming, né, tá com um número de daily DAO, né, usuários ativos diários aumentando drasticamente dia após dia, faz um mês praticamente. Não teve um motivo específico para isso, mas por que eu acho relevante a gente prestar atenção? Você sente bolha, Ericão? Assim, comparativamente à última vez? Tá começando. Ou você acha... Não, mas você acha que é mais do... Assim, porque da última vez foi um driver muito grande de crypto game que tinha uma estrutura quase que de pirâmide, assim, que dava um incentivo muito grande na cabeça. Sim. O que está acontecendo o driver é esse? Não. O driver é em parte esse para alguns jogos? Ou realmente, assim, na maioria existe uma busca muito mais de adoção e do cara que quer usar o jogo? É em parte esse, mas com um pouco mais comedido. Porque, enfim, mas por que eu estou trazendo esse dado específico, tá? Antes de entrar no porquê eu acho esse dado importante, por que eu estou trazendo esse dado específico? Porque a gente teve, nos últimos ciclos de cripto, tá, que foram principalmente movidos ali por varejo, hoje a gente já está tendo uma pequena mudança nesse paradigma, né? Que no ciclo de 2021 a gente já passou a ter muito investimento de VC, e nesse ciclo de agora, né, o que está entrando, a gente está tendo muito investimento institucional, né? Nem mais tanto só de VC. Então, e quanto mais para trás a gente vai, mais varejo era responsável pela movimentação dos preços de cripto. Só que em 2021, quando a gente teve o primeiro boom ali de NFTs, e de NFTs acabaram dando a possibilidade de criação de novas aplicações para essa tecnologia que era NFT, que acabou desembocando ali nos games, né? Então, na infraestrutura de blockchain para jogos, a gente viu um crescimento acelerado de carteiras, né? Então, de usuários ativos diariamente nesses protocolos, nesse tipo de jogo, nesse tipo de protocolo, que no caso é jogo, e isso precedeu o grande movimento de alta que a gente teve, porque a gente teve pessoas já sabendo utilizar o ecossistema, vendo o que era possível de ser feito ali, e aí você joga o temperinho mágico da pirâmide financeira ali em cima, e aí você teve o bull do bull sendo alimentado por isso, pelas pessoas que já estão no ecossistema, pela impressão de grana, aí você começa a botar tudo, né? Pela impressão de grana por conta do Covid, e aí vai que vai. Só que esse foi um dos principais dados a ser olhados antes, que era usuários ativos diários em determinado setor de cripto, né? Então, games aqui no caso. Então, de novo, a gente está tendo a mesma métrica se repetindo que a gente viu em 2021. E aí, você pega essa métrica que a gente atingiu 1 milhão de carteiras diárias ativas em criptojogos como um todo. E se você somar isso com um outro jogo, que é o Pixels, que é o que eu já comentei aqui em alguma live atrás, que é responsável por 10% dessas carteiras, então esse um jogo, que bombou muito nesse último mês, está com mais ou menos 100 mil usuários diários. O criador do ecossistema do qual esse jogo tá, que é o Giro, foi o criador do Axie Infinity, ele comentou, com palavras dele, falando: nossa, estou sentindo uma vibe muito parecida no Pixels do que foi o Axie no início. E eu também estava sentindo isso. Cara, você soma isso com o número de carteiras ativas diárias e a valorização recente que a gente teve em cripto como um todo, eu tô cada vez mais bullish, acreditando que cripto vai ser o responsável pela não adoção definitiva em massa, tá? Mas Que game, né, vai ser? Gaming, desculpa, isso. Gaming vai ser o responsável pela dispersão geral de cripto desse próximo ciclo, tá? E aí a gente traz os pontos mais positivos dessa história, que foi, ciclo passado, a gente não tinha nada, era só ideia. Só que essas ideias do ciclo passado levantaram milhões e milhões de dólares com VCs. Só que um jogo, ele tem mais ou menos um ciclo de desenvolvimento ali que vai de 2 a 4 anos, tá? Com margem para mais e margem para menos ali, mas uma média 3 anos aí.
E cá estamos nós. A gente está aqui, tempo de desenvolvimento, tá? É o tempo de um jogo de desenvolvimento de 2 a 4 anos. E aqui a gente está agora, 3 anos depois de milhões e milhões de dólares investidos 3 anos atrás, com os primeiros entregáveis desses setores. Então a gente não está mais dependendo só das pirâmides que são criadas em um dia e se travestem de jogos ali. A gente está com os betas saindo dos jogos que levantaram muita grana ali. E isso dá margem para quem está no meio tentar especular em cima disso. Você tem algumas formas de especular em cima disso. Eu acabo tendo uma exposição bem grande, tá? Porque eu gosto desse setor, mas dá margem também para você tentar achar os cavalos vencedores, né? Então você pode tentar investir no setor, você pode tentar investir direto no cavalo que você acha que vai ser o cavalo vencedor. E isso te dá um alfa muito grande, né? Obviamente com mais ou menos risco dependendo do tipo de investimento que você está fazendo. Mas eu definitivamente não deixarei de olhar para cripto gaming, tá? Como um dos setores de investimento para o próximo ciclo. Aí, respondendo sua pergunta, como que eu posso fazer isso? Para o público geral, não tem muito como você fugir da infra, tá? Não dá para você agregar mais risco do que apenas investir na infraestrutura de jogos. Porque não dá para você falar para qualquer pessoa, tipo, investe no jogo XYZ aqui, no jogo A, no jogo B, no jogo C, que eu acho que vão ser bons jogos. Isso só serve para a pessoa que for jogar o jogo. Tá? Não dá para você investir isso de forma passiva. Você tem que estar ativamente olhando tudo que está acontecendo no ecossistema. E é muito difícil, só que eu acho que é onde vão ter os maiores ganhos. Tá? Então, esse último mês aí eu já tive umas valorizações absurdas fazendo esse tipo de estratégia. Por sinal, quem quiser acompanhar meu canal do YouTube, estou fazendo live quase todo dia à noite, falando o que eu estou fazendo lá. Eric com CH. Mas, para a pessoa que não quer jogar, você tem como investir na infraestrutura que fornece infraestrutura para que esses jogos sejam construídos em cima. Então, você não precisa que um jogo específico dê certo. Você precisa que algum dos jogos específicos que estejam embaixo dessa infra deem certo. Então, você minimiza muito o teu risco nisso. O que eu estaria de olho principalmente agora, tá? Que eu gosto bastante da tese. IMX, tá? Que é Immutable X. Immutable X, ela é uma das únicas que se propõe a fazer o seguinte, que é fornecer infra para que jogos blockchain surjam do zero, assim como fornecer infra para que jogos Web 2 introduzam blockchain no jogo. Sei lá, não pensei em forma mais bonita de falar isso, mas trazer jogo Web 2 para blockchain e criar jogos blockchain do zero. Então é a única que eu vejo fazendo as duas coisas. E, por enquanto, tá bem, tá? Mas ela tá prometendo muita coisa. Tem que acompanhar. Ela já subiu bastante, não subiu? Subiu bastante. O setor de gaming como um todo subiu bastante no último mês aí. Ela fez, acho que 110% em 30 dias. E é grande, tá? Não é uma moedinha tão pequena. Mas ficaria de olho. Immutable X, IMX, bom, gosto do projeto. Ronin é a infraestrutura do Axie Infinity, então é o ecossistema no qual o Axie Infinity agora está dentro, que foi o ecossistema para o qual esse Pixels que eu comentei migrou agora. E por que eu fico muito de olho nele? Era um ecossistema que muita gente parou de olhar, porque eles foram hackeados ano passado, passado ou retrasado, estou meio perdido no tempo. Foi ano retrasado, acho que foi 2021. Foi o maior hack já registrado em uma ponte entre blockchains, tá? Que foi na Ronin, e o que deixou muita gente com o pé atrás sobre essa plataforma. Só que aí eu comecei a olhar hoje, tá? Dentro desse bear market, eu vi que o ecossistema estava extremamente ativo e eles tinham muito usuários ainda, tá? Vide que agora, com a soma do Pixels na conta, estão com ainda mais usuários. E qual que é a coisa mais importante para um jogo hoje em dia, de um ecossistema de jogos? De longe é o usuário. E a Ronin tem o bem mais precioso que qualquer jogo precisa. Usuários. Então, tendo um título forte como Axie Infinity por trás, e agora tendo o Pixels por trás, e com novos lançamentos pela frente, e já possuindo esses usuários, não tenho como não olhar positivamente para a Ronin agora, tá? Visto que também tem uma experiência de uso muito melhor, tá? A experiência do usuário é muito melhor do que a da própria Immutable X, que é mais bem... aliás, ela tá mais cara hoje. É que falar que tá cara pressupõe que ela... Enfim, ela vale mais... a Ronin vale menos que a Immutable X. Isso é legal a gente fazer um múltiplo de jogadores ativos. Não sei se a gente consegue fazer isso por preço da moeda. Dá pra fazer. Tipo, esse é um múltiplo legal da gente olhar nesse setor. É que toda vez que você fala de múltiplo e vai para um negócio meio maluco, que é tipo número de usuários e não taxa, você não pega um número financeiro, você pega um número de usuário, é meio, assim, falacioso e mentiroso. Mas eu acho
pelo menos pra gente ter um parâmetro de dar um norte. Dá um norte. Eu acho um exercício legal da gente fazer aqui. Mas enfim, então, ó, Immutable X gosto, Ronin tô gostando muito mais, lembrando que Ronin agrega um risco muito maior do que Immutable X agora, e um terceiro nível a mais de risco agora, mais risco ainda, mas que eu também gosto bastante, é a moeda Magic, do ecossistema da Treasure DAO. Então é um ecossistema de gaming que foi para a Arbitrum assim que a Arbitrum lançou, e a ideia deles é ser como se fosse uma Steam, né, para quem joga aí qualquer coisa CS e tal, enfim, é uma Steam, descentralizada, só de jogos indie. E esses jogos indies que estão lá dentro, todos funcionam com base na mesma moeda. Então são vários jogos, ecossistemas completamente diferentes, que eles se conversam por conta de trabalharem com a mesma moeda, que é a moeda Magic. Então esses um marketplace de jogo que tem múltiplos jogos ali dentro que rodam na mesma moeda. Isso. A moeda para você transacionar aquilo é a mesma. Isso, exatamente. E é legal porque provavelmente o tokenomics, assim, eu não sei a nível de oferta, mas quando tem um caso de uso super específico e nichado num ecossistema maior, ele tem um tokenomics muito mais decente a nível de beleza. Isso é uma moeda, isso tem um uso muito factível. Não sei se é a tua percepção de lá. De fato é. Aí a ideia de comparar com uma Steam da vida é justamente essa. Tipo, eu vejo, se a Steam tivesse lá no início dela lançado uma moeda única, hoje em dia ela teria acumulado uma valorização muito mais alta, só que ela tem um cap, né? Ela para uma hora de crescer, porque é uma moeda, né? Você não pode que a moeda de ingresso no seu ecossistema fique valorizando para sempre, porque aí você vai impedir que novas pessoas entrem alguma hora. Então, eu acho que ela tem um cap de crescimento, mas como a gente está falando do começo desse ecossistema, eu acho que é uma boa exposição também. E aí, por último, tá, para não entrar em jogos específicos, a gente pode falar das guildas, né? Então, que praticamente perderam o modelo de negócio que elas tinham antes, que era o Play to Earn, que era jogar para, né, você compra os assets de determinado jogo, fornece esses assets para que pessoas joguem para você, a pessoa está jogando de graça, não precisou comprar o asset, e ela ganha alguma coisa ali em cima do jogo, mas te paga ali por você ter emprestado esse NFT, né, esse asset para ela. Esse era o modelo das guildas, que conseguiram levantar muito, muito dinheiro lá atrás, só que é um modelo insustentável agora, porque nenhum outro jogo consegue pagar com certeza e recorrência para todos os jogadores, tá? Isso aí simplesmente nunca mais vai voltar a existir, a menos que seja uma pirâmide. Dito isso, eles levantaram muita grana e possuem um nome muito forte e também possuem o bem mais precioso que todo jogo precisa, que são os usuários. Então, o que dá pra gente tentar ficar de olho numa YGG, né, a YGG, e na Merit Circle, por exemplo, que mudou o nome agora para Beam, eles têm muito dinheiro e eles têm muitos usuários por trás deles ali. Eles conseguem levar usuários para os jogos. E tem muito dinheiro. Então, cara, o que eles vão fazer com essa grana? Eles vão conseguir criar um modelo de negócio um pouco mais sustentável, já possuindo as duas principais coisas que você precisa ter para isso? Eu gosto de pensar que sim, porque são pessoas inteligentes que estão lá. A grande questão é, você está agregando mais risco ainda comprando a cabeça dos caras. Então, se eles conseguirem, de fato, pivotar, eu acho uma play bem acertada, tá? Mas esse seria meu ranking, tá? De infra focada em jogos. IMX, Ronin, Magic, YGG e Merit Circle juntos ali no final. Então é do menos arriscado para o mais arriscado. Lembrando que Qual que é a última, Ericão? MC, Merit Circle, que mudou para BEAM agora, né? Então é BEAM.